você e você ficou todo entusiasmado. Ressuscitaram o Lobi-Lobi. Sessão da tarde oficial do Chan Chan. Ressuscitaram o Lobi-Lobi. Lobi-Lobi. Ressuscitado seria, sei lá, o Velociraptor, pra você fugir dele dentro de uma cozinha. Tem que ser muito burro. Mas isso se trata simplesmente de sensacionalismo de empresa que quer, obviamente, investimento. E a mídia, de maneira geral, simplesmente repetiu a mentira pela mesma razão, para gerar visualização, tá? E, infelizmente, diversos canais aí de YouTube propagaram a mesma idiotice, tá? Apesar de que... Eu acreditei nessa história do lobo. Você não aprendeu ainda, Ale, que não dá pra acreditar de imediato em notícias que saem assim, irmão? Você tem uma empresa ou declara tudo na conta pessoa física? Ah, vai a merda. Quer saber informação minha pra quê, ó, seu bosta? O que eu vou aprender com esses lobis? Bob leproso que contraiu você não tem vírus da livre-arbítrio. deficiência humana no sudoeste da região autônoma mandou R$5. Bom, ontem eu gravei uma live sobre esse assunto, mas eu também havia prometido que hoje... Você nunca ensina! Antes da gente, talvez, assistir algum vídeo completamente... E aí, ô Nainashi, seu beta? Reage Super Xandinho. Já vou Continuem reagir. comprando XRP. Solane Descaracterizando nada o que de realmente foi Bitcoin. feito, vamos discutir a melhor fonte de informação sobre o tópico que eu consegui encontrar, tá? Antes eu vou, obviamente, dar algumas informações importantes para a gente discutir isso daí. Aí, antes da gente começar, né, a mídia, algumas plataformas disseram que o animal foi ressuscitado, o lobo terrível. Não é à toa que divulgaram isso aí na semana da Paixão, perto da Páscoa. É óbvio que isso foi deliberado. Esses lobos já foram criados aí supostamente 1 ano atrás. Então a escolha da data não foi acidental. Você teve pessoas falando que se trata de uma... Eles nunca soltam uma notícia numa data por acaso. Tudo é selecionado para ser mostrado para a população em momentos estratégicos. É assim, cara. Uma desextinção, outros falando que se Tudo faz parte da famosa engenharia social. tratam de híbridos, do lobo terrível com o lobo cinzento. Tudo isso está errado, tá? Não se trata não se tratam de híbridos, não se tratam de lobos terríveis, se trata simplesmente de um lobo cinzento geneticamente modificado. É isso. Tá? Se você quiser parar o vídeo por aqui, você pode. Se você quer entender um pouco mais do que realmente foi feito, você continua. Tá? Então, para quem não sabe, esse lobo terrível viveu aí supostamente até 10 mil anos atrás, ok? Foi extinto. Ele é colocado até por algumas pessoas em um gênero diferente do gênero do lobo cinzento, que é o gênero Canis, e até onde eu sei, você Só fartou ressuscitarem o lobo boiceta. não foi encontrado aí congelado em algum lugar, como já foram encontrados, por exemplo, mamutes. Tá? Então você tem somente De novo Se você olhar não! para o esqueleto desse bicho, você vai ver que ele é simplesmente um lobo. Tá? Eu caracterizaria esse animal como um lobo cinzento e esse lobo basicamente são o mesmo animal. São simplesmente Já variações. começando são Prime. raças. Se você colocar o esqueleto desse bicho do lado do lobo moderno, você vai ver que é basicamente a mesma coisa. Talvez Bota na pipoquinha, bota. E aí, Jair? Fez o carnizão, de cadela. Você consegue fazer eu sentir uma raiva. Cara, você é um desgraçado, irmão. Ladrão! Cala a boca! Deve ser bêbado! Tudo! Filho de bruloca! Merda! Aliás! Voltando aqui pro vídeo. com diferenças acidentais de tamanho, etc. Né? Mas na biologia evolutiva moderna se dá nome para absolutamente tudo, porque é mais dá mais Já prestígio você Prime. colocar um nome novo em uma espécie do que dizer que é simplesmente um lobo qualquer. Tá? Então, de acordo com a teoria moderna, se você colocar, alguns colocam esse animal dentro do gênero Canis, apesar de que outros não, então o organismo mais aparentado a esse lobo extinto seria o lobo cinzento. Outras espécies, supostamente, de lobos que são mais aparentadas com o lobo terrível, mas essas também estão extintas, ok? Então, se você fosse ressuscitar o lobo terrível, você se utilizaria do lobo cinzento, porque supostamente ele é o mais parecido, ok? Algumas mídias aí, como o G1, por exemplo, chamou esse animal de híbrido, criado pela Colossal lá, etc. Outros falaram tudo aquilo que eu já descrevi, né? Então, para você entender o que aqui foi feito, você precisa saber quem são as pessoas. Essa aqui Joga pouco. é bem. Eu não falei isso, pão de verme! Apaga essa porra! Essa sim! Tá muito simples. Que foi? Mano! M3. Você escutou eu falando. É dentro, ela veio aqui ver. Tá vendo, ó? Seus merdas! Você que fica falando merda. Tá vendo? Pô, minha mulher tá desconfiando de mim. Isso não é bom! O que é? Hoje é sofá. Os caras querem destruir meu casamento, bando de satânicos, cara. Não vou conseguir!
da mesma espécie, cujo núcleo foi previamente removido. O óvulo, agora com um novo material genético, é então deixado de se desenvolver em um embrião e em seguida transferido para o útero de uma mãe de aluguel, que acaba dando à luz a uma duplicata exata do animal do qual a célula doadora foi retirada. Então, logo aqui você já tem vários problemas, né? Vou começar por este. Essa ideia de que um clone seria uma duplicata exata do organismo clonado. Tá? Isso é uma bobagem. Por quê? Isso é uma falácia basicamente genética. O outro problema é que clonagem, pouco se fala nisso, mas é uma técnica que 99,9999% dos casos dá errado. Tá? Por exemplo, a Dolly, ela só funcionou depois de 277 tentativas fracassadas. E a Dolly, ela morreu, ou foi morta ali, fizeram uma eutanásia nela, quando ela estava com por volta de 6 anos e meio, porque ela estava com problemas pulmonares severos. Inclusive, ela começou a sofrer de artrite com 5 anos. Então, parece que ela teve um envelhecimento precoce. Tá? Então, assim, clonagem é um negócio assim, extremamente problemático, dá muito erro, principalmente erro de desenvolvimento, porque você está tirando o DNA. Lula foi clonado? O senhor sabe, o relógio da taxa final... Doutor tá chata! É só um símbolo representando a aproximação da extinção do salário do CLT. Meia-noite representa a ameaça de uma taxa nuclear. E agora ele marca 4 minutos para a meia-noite. O senhor concorda que estamos tão perto da taxa meu café, graças a Deus. De uma célula adulta e colocando dentro de um embrião. Agora, essa célula, ela já marcou esse DNA de diversas formas, porque mais uma forma de refutar o reducionismo genético é dizer que toda célula no seu corpo ela tem o mesmo DNA. Só que elas se diferenciaram em células completamente diferentes. Um neurônio e uma célula muscular cardíaca, elas têm o mesmo DNA, mas elas são diferentes. Por quê? Porque os genes que são expressos nessas células são diferentes. E é a célula que vai determinar quais genes são expressos ou não. E muitas vezes ela faz isso marcando esses genes, ou as histonas, as proteínas, que os genes estão ali enroladinhos, com marcadores epigenéticos, tá? Metilação, dentre outros. Então você pega aí esse DNA, que já está todo metilado, às vezes eu acredito que eles têm que fazer alteração nesse DNA, antes de colocar ali na célula do embrião, e no óvulo... E o jejum intermitente? Eu fiz hoje 16 horas. Perdão. E muitas vezes você tem erros de desenvolvimento, porque a célula adulta, todos os genes envolvidos com o desenvolvimento de um embrião, eles estão silenciados. Tá? Então, enfim, é um processo extremamente complicado e dá errado na vasta maioria dos casos, ok? Mas, enfim, não é esse o ponto que queremos discutir. Então, a empresa Colossal, ela se utilizou parcialmente da questão da clonagem, né? Mas ela afirma que o trabalho com o lobo terrível teve diferenças importantes. Cientistas primeiro analisaram o genoma dos lobos terríveis, a gente vai voltar a isso aqui depois, contidos em um dente e crânio antigos. Comparando esses genomas com o do lobo cinzento, o parente vivo mais próximo do lobo terrível, eles identificaram 20 diferenças em 14 genes que explicam as características distintivas do lobo terrível, incluindo seu maior tamanho, pelagem branca, cabeça mais larga, etc. Em seguida, eles coletaram células progenitoras endoteliais que formam o revestimento dos vasos sanguíneos. Lindeness, promotora de vendas, revela que não jogou porque achou os números do jogo muito repetitivo. Aí ele marcou vários números repetitivos. Aí quando eu cheguei do trabalho, ele disse: mãe, faça meu jogo. Aí eu disse: Pedro, os números que você fez foi muito repetitivo, tem que ser números misturados. Aí ele disse: faça agora meu jogo. Aqui. Aí ele me entregou mais 2 papéis. Aí eu disse: Pedro Henrique, vamos pra casa, eu já fiz esse jogo, vamos. Aí ele passou a tarde insistindo: mãe, eu vou ficar rico, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ficar rico. E eu quero muito ajeitar meu celular. Aí já eram em 5 e pouco. Aí eu disse: vou já entrar no aplicativo, ver se eu consigo fazer. Aí entrei no aplicativo e já não dava mais tempo. Aí ele pegou e ficou insistindo: você jogou mesmo, né, mãe? É um baque de surpresa, né? Até ele chorou muito, ele não queria mais se alimentar. Chorou muito, muito mesmo. E perdemos a noite, né? Porque nunca imaginei. Mas que fica um legado, que os pais escutam mais os filhos. Porque eu não escutei eles. O moleque fez o jogo da Mega da Virada. Falou pra mãe: joga que eu vou ganhar, eu vou ficar rico. A mãe não jogou. Cadê o decreto? Cadê o decreto? Não acreditou no moleque. Cadê o decreto? Cadê a porra do decreto? Porra do decreto. Ai, caralho, velho. Perderam 100 milhões, irmão. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Nem quando é pra dar certo, dá certo. A partir da corrente sanguínea de lobos cinzentos vivos. Um procedimento menos invasivo do que retirar uma amostra de tecido. E editaram os 14 genes em seus núcleos para expressar as 20 características do lobo terrível. Isso é mais complicado do que parece. Tá, vou parar por aqui, porque já foi muita coisa, né? Então veja, diversas mídias deram a entender que os caras pegaram o DNA do lobo terrível, que tiraram ali do fóssil, e utilizaram esse DNA para gerar um lobo terrível, injetando esse DNA em uma célula, tá? Em um óvulo. Então clonaram o lobo terrível usando o DNA do fóssil. Às vezes a reportagem ela não fala isso, mas a forma com que ela explica dá a entender isso. Tá? Ainda que às vezes a própria reportagem vai se corrigir depois. Não foi isso que eles fizeram. Tá?
DNA antigo, quando encontrado em um fóssil, ele está extremamente fragmentado e degenerado. Então você não encontra o DNA, o genoma inteiro do organismo. E as partes que você encontra estão em fragmentos pequenos, e os pares de base não são necessariamente os pares de base que existiam quando o animal estava vivo. Tá? Porque, por exemplo, você tem conversão, se não me engano, de citosina em uracil, por causa dessa decomposição aí do próprio DNA, né? Essa degeneração do DNA. Então, quando você vai trabalhar com DNA antigo, você tem que usar técnicas específicas, levando em consideração essa degeneração, etc. Tá? E é muito Meu Deus, a onça acabou de pegar o bezerro na estrada. Olha lá. Olha lá. Tá com o bezerro na boca. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Olha com o bezerro na boca. Tenho tensão imposta. Quando vou cagar, faço força pra merda subir, faço força pra merda descer. Onça do diabo! Ah, capeta! Cala do cala do Cê é louco! A onça pulou no baixo, macho! Meu Deus, a onça acabou. A onça lá, velho, tá on. A onça achou que tinha achado o armoço. Bigodinho, o cara acabou com a graça da onça. Exatamente, com completo, sabe? Esse genoma com fragmentado, qual o tamanho. Eles disseram que vão publicar isso daí no futuro, mas até o presente momento eu não tenho informação. Eu só posso especular, tá? Mas eu já li diversos artigos sobre Ancient DNA, DNA antigo, e eu tenho certeza absoluta que eles encontraram um DNA fragmentado, tá? Então, o que você faz? Você pega esse DNA e você tenta juntá-lo para fazer aí uma sequência que corresponde à sequência do animal quando ele estava vivo. Okay? E aí, eles compararam essas sequências com a do lobo cinzento para tentar descobrir quais eram as diferenças entre esses dois DNA. Que eu vou mostrar ali aqui nesse arquivo do Word aqui. Então veja, né, eu falei lá no início que esses animais basicamente são a mesma espécie, apesar de que os evolucionistas colocam esses dois indivíduos, essas duas espécies até em gêneros distintos. Né? Então veja, dos fragmentos que eles encontraram, prefiro sua mãe. Não sei quão completo é o genoma, eles encontraram apenas 14 genes envolvidos com diferença entre os dois organismos. E 20 mudanças. Né? 20 a dona Marta. Só para você ter noção, o genoma do lobo cinzento tem por volta de 2,5 bilhões de pares de bases. 2,5 bilhões de letras. Então você tem 20 letrinhas diferentes entre o lobo cinzento e o lobo terrível. Tá? Então, basicamente, se você comparar um pug com um Rottweiler, vai ter mais do que 20 diferenças, tá? A nível genético. Então isso não é nada. Então não se trata simplesmente de um lobo, ok? Mas vamos continuar. Então, vai dizer que isso é mais complicado do que parece, já que os genes muitas vezes têm múltiplos efeitos, nem todos benéficos, se chama pleiotropia. Por exemplo, como explica a empresa...